Glória a Deus. Então vamos à última mensagem da nossa série, o Cristão Ateu. Você está sendo abençoado por essa série, irmão? Então hoje é a nossa última mensagem. Você crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Essa é uma realidade incontestável. Muitos irmãos creem em Deus, mas quando se fala em felicidade, em buscar ser feliz, ele busca essa alegria, essa felicidade, e muitas vezes paga um preço alto, a qualquer preço. E Eclesiastes 2, 10 e 11 diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Sabe quem fala isso, irmão? Salomão. Um rei que, na verdade, irmãos, tinha tudo. Pensa no homem que o que ele quisesse, ele tinha. Exatamente isso. Tá? Por exemplo, todos nós que estamos aqui, nós pensamos em algo, queremos algo, mas não podemos. Né? Ah, pastor, como que eu gostaria de ter dinheiro para fazer isso? Como que eu gostaria de ter poder para fazer aquilo, para mudar aquilo? Ele tinha tudo isso. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha milhares de pessoas que o serviam e faziam qualquer coisa amando dele. No entanto, essas foram as palavras dele. Não me neguei nada ao que os meus olhos desejaram. Tudo o que ele desejava, ele tinha. Não me recusei a dar prazer ao meu coração. Tudo que o meu coração desejava, eu fazia. Percebi que tudo foi inútil. Era como correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Amém, queridos? Deus não quer que sejamos, irmãos, simplesmente felizes. Ou seja, felizes de qualquer jeito. O que Salomão está tentando expressar é que quando chegamos no topo, sem a consciência da presença divina em nossas vidas, e sem a influência dos valores e alvos do reino de Deus, não encontramos nada ali. Então tudo que as pessoas procuram, quando elas comprometem exatamente a presença de Deus, sem a presença de Deus, então eu estou conquistando isso, pastor. Conquistei a faculdade, consegui realizar esse sonho, consegui realizar aquilo ali, conquistei a minha casa, conquistei não sei o quê, conquistei aquilo, alcancei aquilo. Mas sem a presença de Deus e sem vivenciar os princípios e valores do reino de Deus, não vale nada. Não sou eu que estou dizendo isso, não, irmão. Quem disse isso foi Salomão, na verdade, a palavra de Deus. Salomão chegou no topo em suas experiências e conquistas. Chegou muito mais longe que a maioria dos seres humanos em toda a história. E sabe o que ele concluiu depois de tanta abordagem existencialista? Lá no finalzinho, no capítulo 12, versículo 13, no seu livro de Eclesiastes, ele diz assim: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Olha a conclusão dele: tema a Deus e faz o que, irmãos? A conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. E é dessa maneira que um dos maiores apologistas cristãos de nossa época concluiu sobre a teologia do prazer. Todo prazer que refresca, sem diminuir-nos, distrair-nos ou desviar-nos de nosso caminho, é um prazer legítimo. Você entendeu? Vou repetir.
todo prazer que refresca, sem diminuir-nos, sem distrair-nos ou desviar-nos de nosso caminho, é um prazer legítimo. Ou seja, irmãos, quando somos presos a um evangelho superficial e consumista, acabamos desenvolvendo uma teologia corrompida, expressa de diversas maneiras. E é o que o evangelho que temos visto de uns 30 anos para cá. Um evangelho superficial, um evangelho consumista. E que se expressa de diversas maneiras. Experimentei a religião, mas ela não me fez feliz, porque a religião não traz felicidade a ninguém. Fui para a igreja e ela não melhorou minha vida em nada. Olha quando a pessoa busca um evangelho consumista. Deus não me ajudou a ter uma vida melhor. Portanto, Ele falhou comigo. Deus não é real. Porque quando Deus não atende aquilo que a gente quer, a gente então, na verdade, se afasta da crença e da busca desse Deus. De um jeito ou de outro, não estou mais interessado numa busca espiritual intensa. Porque quando Deus não atende os nossos desejos, a tendência nossa não é levarmos Deus a sério, gente. A tendência das pessoas é buscar a Deus de maneira superficial. Porque Deus não está atendendo os meus desejos. Porque o evangelho se tornou algo assim. Algo consumista. Algo que tem que ser ministrado para satisfazer os desejos das pessoas. Se esse evangelho não está me agradando, então eu não busco a Deus intensamente. Essa é uma realidade. Então eu quero compartilhar com vocês algumas, na verdade, conhecer um pouco de como é a vida de cristãos ateus que buscam a felicidade acima da vontade de Deus para as suas vidas. Buscam ser felizes acima da vontade de Deus. Não importa, eu quero ser feliz, pastor. Mesmo que para isso eu não faça a vontade de Deus. Preste bem atenção nessa mensagem, irmão. Isso é muito importante. Então, o primeiro foco, as dimensões da felicidade a qualquer preço. Uma vida que busca a felicidade a qualquer preço, geralmente tem os seguintes focos. Primeiro, hedonismo. Que é isso, pastor? Faz do prazer o objeto da sua vida. Ele quer ter prazer. Ou seja, quando cremos que nossa felicidade nos dá licença para pecar, é isso aí. Então não importa, eu quero ser feliz. Eu quero ter prazer. Não importa que para ter felicidade eu tenha que pecar. Você está entendendo Você está entendendo como que está acontecendo dentro das igrejas, querido? Não importa. Eu quero ser feliz, mesmo que para ser feliz e satisfazer o meu coração, eu tenha que pecar. Até porque depois Deus me perdoa. O importante é ser feliz. Isso é hedonismo. Faz do prazer o objeto de sua vida. E Deus, irmãos, jamais fecha os olhos para o pecado. Por felizes que esse pecado nos torne, ou pareça tornar feliz. Porque a felicidade que o pecado, irmão, nos traz, ela é muito passageira. Deus não quer que sejamos felizes quando isso nos leva à prática de algo errado ou insensato. No plano divino, irmãos, os fins nunca justificarão os meios. Não, pastor, eu fiz isso porque fulano também fez, mas lá na frente ele se deu bem, tudo deu certo na vida dele, mas o meio, no princípio, ele teve que errar, ele teve que fazer as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. Então, na cabeça das pessoas, né, o que ele faz agora não importa, o importante é aquilo que vai ser o resultado final. Tome cuidado, irmão. O segundo foco, materialismo. A cultura do consumismo investe em criar novos apetites,
deixando todos mais famintos, com a ilusão que esses apetites poderiam ser satisfeitos se todas as restrições pudessem ser o que? Eliminadas. A expressão do cristão consumista é essa aí, ó: bens melhores, mais circunstâncias pacíficas, mais experiências emocionantes, mais relacionamentos certos e mais aparência perfeita, é igual felicidade. Essa é a visão de um cristão que busca um evangelho consumista, um cristão ateu. Nossa cultura, irmãos, tem condicionado a acreditar que o que não temos é o que nos fará feliz. Por isso que todo mundo fica buscando o que não tem para poder... Pastor, se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. É o materialismo. Se eu possuir aquilo, realmente eu vou ser feliz. Irmãos, isso é um engodo, isso é um engano. Amém? A busca por bens materiais não nos tornarão felizes. Não nos tornarão felizes. O que Deus acrescenta na nossa vida, irmão, é graça dele. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, então, as outras coisas, Deus não colocou para que nós colocássemos o coração nelas, o foco nelas. O foco seu e meu, cristão verdadeiro, o evangelho verdadeiro, o foco é no reino de Deus. E os valores e princípios do reino de Deus são diferentes do reino do mundo. Aleluia! Por isso que você vê muitos cristãos aí tristes, porque não alcançaram um bem material. E muitos cristãos ficam fazendo um monte de coisa erradas. Para poder o quê, pastor? Para alcançar coisas materiais. E isso é um problema, irmãos. Quem não era feliz, irmão, antes do celular? Você vai dizer assim, pastor, mas a tecnologia... Mas eu precisava ter aquilo, mas 5 anos atrás, não era aquilo e você era feliz. Amém? Você era feliz. Mas o mundo material, a mídia, ela traz para você que você só vai ser feliz se você tiver um iPhone 14 agora. Aí você vai ser uma pessoa feliz. Por enquanto, se você tiver um iPhone 11 ou um iPhone 7, você não é um sujeito feliz. É isso que o mundo, a cultura do mundo coloca. Você só vai ser feliz se você tiver isso ou tiver aquilo. Diga para o teu irmão, toque nele e diz assim, irmão, não busque as coisas materiais, não tenha as coisas materiais, fala para ele, não tenha as coisas materiais como foco para a sua vida. Não é o seu foco. Amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ansiamos por circunstâncias pacíficas. Se não gostamos do nosso emprego, do nosso chefe, do salário que ganhamos, ou de algum colega de trabalho, passamos para o próximo. Simplesmente nós fazemos assim, né? Descartamos. Se nós não gostamos, vamos descartar. É desse jeito. Não gostei da igreja. Eu estou aqui há 5 anos, mas não gosto mais da igreja. Vou descartar a igreja. Vou para lá, vou para outro. Não gostei disso aqui, vou descartar. É assim. A vida vivida por circunstâncias. Aonde a gente procura o nosso bem, o nosso prazer. Entenda isso, irmão. Em nome de Jesus, você não vive mais para si, você vive para Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós fazemos o quê, pastor? Muitas vezes, sabe o que eu vejo muitas vezes? Que as pessoas estão procurando em outra pessoa, para que aquela outra pessoa a torne feliz, a faça feliz. Tem gente que diz assim, pastor, eu vou casar com fulano porque fulano vai me fazer feliz. Não, você não tem que casar porque fulano vai te fazer feliz. Quem te faz feliz é Jesus, querido. Amém? Você está entendendo isso? Porque muitas vezes tem esse romantismo, né? Essa questão romântica. Então vou casar porque aquela pessoa vai me fazer feliz. Quando você casa com esse pensamento, irmão, você está perdido. Às vezes é o quê? Muitas vezes é a questão da aparência.
Se tivéssemos uma aparência um pouco melhor, tudo iria bem. Aí entra uma série de ferramentas e tratamentos utilizados para nos fazer parecer perfeitos. Tudo para sermos mais felizes. Hoje tem aí, você olha esses vídeos aí, irmãos, essas pessoas têm o tal do filtro, né? No Instagram, na rede social, bota o filtro, você olha para aquela pessoa ali, Jesus amado. Meu Deus, mas quando você vê pessoalmente, quando acorda, né, ou de manhã, porque muitas vezes você vai encontrar, a pessoa já se prepara toda também. Mas mesmo, irmão, mesmo que se prepare, pessoalmente não vai estar igual aquilo que você fez no filtro. É a busca da perfeição, é a busca do prazer. Esses dias a pastora Gal estava me mostrando uma foto, não sei se é a pastora Cláudia, né, de alguém, e quando eu olhei assim, não reconheci. Eu disse assim, gente, mas foi uma produção tão bem feita, mas assim, um troço. E eu disse, Jesus querido de Deus, a gente fica impressionado, irmãos. E sabe o que isso nos leva, irmãos? Leia essa frase, quando acreditamos que as coisas deste mundo proporcionarão felicidade, significa que estamos nos contentando com uma falsificação. Você vê muitas vezes fotos, imagens nas redes sociais, que você imagina assim, nossa, que casal perfeito, nossa, que família feliz. E quando você vai descobrir a vida daquele casal, daquela família, daquele jovem, ou daquela pessoa ali, não é nada daquilo que está lá naquela imagem. A busca da perfeição. O terceiro foco é o individualismo. O individualismo é marcado por uma vida excludente. É quando alguém exclui as pessoas mais importantes dos seus sonhos, objetivos e intenções. Nós vivemos uma onda de individualismo em nossa época. Entre os casais, entre a relação de empregador e empregado, nas lideranças eclesiásticas, na relação dos pais com os filhos e vice-versa, tudo individualismo. O pai está lá dentro do quarto, o filho está no outro quarto, sabe? E eles estão se comunicando através de quê? Da rede social. Ou seja, do WhatsApp ou de outra. Enfim, é o individualismo. E essa onda tem sido cada vez maior. Apareceu então a onda dos desigrejados e a onda do individualismo. É melhor eu ser um cristão sem estar na igreja e sozinho, porque eu vou servir a Jesus sozinho, eu vou ser um cristão sozinho, eu vou buscar a Deus sozinho. É o individualismo, irmão. Porque aquela pessoa não consegue conviver num evangelho onde a família, onde ele tem que prestar contas, onde ele tem que submeter, onde ele tem que ter um pastor. Ainda ontem eu conversava com alguém sobre isso. Disse, gente, mas são coisas tão claras na Bíblia. Eu não sei como que as pessoas, elas são levadas. Ontem eu estava vendo até uma entrevista, eu não vou falar o nome aqui do jogador, que ele não é mais jogador, já se aposentou, mas né? E ele estava dando uma entrevista que ele não precisava da igreja para ser crente. E a entrevista dele, irmão, e eu fiz questão de ver a entrevista até o fim. A entrevista dele, ele falava com tanta convicção que se eu fosse um menino na fé, eu seria levado pelas palavras, pelos conceitos que ele colocou ali. E eu me afastaria da igreja também, eu seria um crente desigrejado. E é uma pessoa influenciadora. Sabe, mas ele falava com tanta convicção, com tanta força. Perigoso, fala para o teu irmão, toca para o teu irmão. O individualismo é perigoso. Eu tenho que me conscientizar e mudar. Não posso ganhar dinheiro prejudicando pessoas, monopolizar minha dor, achar que somente eu sofro nesse mundo. Deixar de me alegrar com as vitórias alheias. Eu tenho que me alegrar com a vitória daqueles que estão junto comigo. Eu não posso mais e viver como se fosse um solteiro. Isso é individualismo. Ter filhos e não me conectar com eles. E etc. E muitas outras coisas, irmãos. Esse é o processo do individualismo. Quando se trata dos filhos, se quisermos evitar que eles sejam devorados pela gama de prazeres do mundo, é melhor que nos privemos dos prazeres egoístas de sermos consumidos por nosso trabalho à custa das nossas famílias. E é o que muitas vezes acontece. E o quarto foco, existencialismo.
Olha o que diz 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a maneira de muita gente que está dentro da igreja enxergar. O senso de existência curta e definitiva pode trazer um prazer sem limites, irmãos. Ou uma vida que nunca vai alcançar o seu potencial. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Pessoas que vivem, irmãos, como se a vida fosse terminar aqui. Desse jeito. Creia, meu irmão, a vida é mais do que viver por 70 anos. A vida é uma questão de eternidade. Viver com uma filosofia existencialista poderá comprometer o seu destino eterno, céu ou inferno. A terra não é o céu. Diga comigo, a terra. Diga de novo, a terra. Diga de novo, a terra não é o céu. Não é o céu. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus trará novos céus e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. E tem doutrinas por aí dizendo que essa terra é a terra que é o céu que Deus vai trazer. Não é. Deus fará nova terra, novo céu. Louvado seja o nome do Senhor. A terra que vivemos não é o céu. Porque ela está contaminada pelo pecado na sua raiz. Vamos verificar os ensinamentos de Jesus. E aí eu quero só mostrar para vocês então o que Jesus fala sobre felicidade. Felicidade. E aonde isso, pastor? Isso está exatamente, irmãos, no sermão. Sermãozinho assim, fraco de Jesus. Sermão da montanha. Ele ensinou as bem-aventuranças. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. E o que significa bem-aventurado, pastor? No grego significa sumamente abençoado. Eu vou repetir, sumamente abençoado. Sumariamente abençoado. Não tem como ser mais abençoado. Você já é sumariamente abençoado. Aleluia! E aí Jesus, irmãos, diz aqui, nesse sermão, nas bem-aventuranças, as bênçãos aqui assinaladas, sempre na segunda parte de cada bem-aventurança, descrevem os privilégios de pertencer ao reino de Deus e desfrutar dele. Então o que eu proponho a vocês dessa tarde? Construa uma vida satisfeita em Deus e repleta de significado. E como que eu posso construir essa vida, pastor, repleta em Deus e cheia de significado? Como que eu creio em Deus, pastor, e tenho a verdadeira felicidade que eu quero, que eu desejo experimentar? Primeira coisa, para você construir isso, reconheça a graça divina. Reconheça a graça divina. Sabe o que ele diz? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. William Barclay, um dos maiores comentaristas da atualidade, parafraseou esta bem-aventurança de modo desafiador e diz: bem-aventurado o homem que reconhece sua própria debilidade extrema e confia exclusivamente em Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: reconhecer a graça divina é ter um coração realmente quebrantado. Abra hoje seu coração para receber, sabe, a graça de Deus. A herança, irmãos, é uma questão de filiação, não é uma questão de merecimento. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito é aquele que reconhece que é dependente exclusivamente de Deus, que sem Deus ele não é nada. Aleluia! Eu vou repetir, pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que sem Deus ela não é nada, que ela depende exclusivamente de Deus, ela depende exclusivamente de Deus no seu casamento, no seu estudo, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, ela depende de Deus, só de Deus, só de Deus, só de Deus, só de Deus, ela depende só de Deus. Ela não depende do pastor Marco Aurélio, ela não depende de ciclano, de fulano, ela só depende de Deus. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Deixa eu te falar, irmão, graça e misericórdia andam na contramão do merecimento.
Graça é receber, preste bem atenção nisso aqui, olhe para mim aqui. Graça é receber o bem que não merecemos. E misericórdia, pastor, é não receber o mal que merecemos. Nós merecemos receber o mal, mas não recebemos. Isso é misericórdia. E graça, pastor, é receber o bem que não merecemos. Que coisa linda, não é? E qual a recompensa em reconhecer a graça de Deus, pastor? É ser conduzido por Deus. Quando você reconhece a graça de Deus na sua vida, que você depende dEle, é por Ele, para Ele, por meio dEle. Você está aqui hoje por causa disso, nós estamos aqui hoje por causa disso. E aí então, qual a recompensa que Jesus fala para essa pessoa, pastor? Ele disse assim, então, olha, bem-aventurado, sumariamente, essa pessoa, ela é bem-aventurada. E para ela o que tem? O reino de Deus, ela é conduzida por Deus. A segunda bem-aventurança, a segunda coisa, demonstra um coração quebrantado. Ele diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Um quebrantamento que será expresso pelo choro. Choro pelo quê, pastor? Por um desejo de mais intimidade com Deus. Choro pelo quê, pastor? Pelos pecados pessoais. Choro pelo quê, pastor? Pelos pecados, querido, das pessoas ao seu redor. É um nível de intercessão. Um nível de intercessão local. Um nível de intercessão global. Chorar por aqueles que estão perdidos. E qual é a recompensa, pastor, para essas pessoas que demonstram um coração quebrantado? Serem consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém, irmãos? Mas choram pelo quê, pastor? Choram porque fulano, porque ciclano fez o mal a ele, fez isso. Não, choram, irmãos, porque por um desejo de mais intimidade. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Choram por causa do pecado que cometem, se entristecem e eles choram. Eles choram por aquelas pessoas que estão pecando, que precisam da salvação, da libertação. Haverá um avivamento quando a igreja se levantar e começar a chorar, porque bem-aventurado o homem e a mulher que chora para ter mais intimidade por Deus. Chora porque ele teve vivido uma vida de pecado e eu quero me libertar disso, aleluia. Bem-aventurado, irmão. Olha o que Jesus disse, esse será consolado. Terceira coisa, tenha um espírito humilde. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Meu Deus. E qual é o nosso maior exemplo de humildade? É o próprio Jesus. Olha o que Jesus diz. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus diz. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer uma vida feliz, irmão? É nele, porque nele o jugo é suave, o fardo é leve. Está pesado, pastor, mas nele vai ficar suave, vai ficar leve. Está difícil, pastor, mas nele vai ter mais bênção para você. Aleluia! Então venham a mim. Ter um espírito humilde, segundo Jesus, é sofrer sem reclamação. É ter renúncia pessoal. É entregar seus direitos a Deus. Mas era direito meu, pastor, entrega para Deus. Deus sabe o que faz. Acreditar no controle de Deus sobre todas as coisas. Ter um espírito humilde, irmão, é romper com a passividade. O que é isso, pastor? Não é ficar passivo diante das situações e circunstâncias que estão diante de nós, não. Nós temos que ser igreja viva, igreja forte, igreja que enfrenta, igreja que vai adiante, igreja que confronta o pecado, igreja que vai contra aquilo que vem para tentar impedir o seu avanço. É a igreja do Senhor. As portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja. É a igreja que prevalece sobre as portas do inferno. Aleluia! É isso aí, irmão. Espírito humilde não é aquele negocinho, tadinho dele. Coitado, está sofrendo tanto. Levanta, irmão, em nome de Jesus. Humildade
é romper com a passividade. A mansidão, divina, não pode existir sem a coragem. Qual a recompensa, pastor, dos que possuem um espírito humilde? Serem prósperos. Pois eles receberão a terra por herança. Isso daqui é prosperidade. Isso aqui é provisão. Isso aqui é sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Outra bem-aventurança. Ser feliz. Possua ambições espirituais. Fala aí, irmão. Não, tira um pouquinho só a sua máscara. Fala aí, irmão, isso daí. Vai de novo, irmão. Agora o versículo. Você sabe o que é ter fome e sede de justiça? Sei não, pastor, é render-se a Cristo. Se renda a Cristo. Se renda a Cristo. Esses dias eu fui num comentário, eu fiz um comentário para uma pessoa que estava tão desesperada, e disse assim, não se preocupe, fique em paz, Deus fará justiça, se renda a Ele. Renda-se a Ele. Ele é o seu Senhor. Ele é a justiça de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Na linguagem espiritual, irmãos, podemos concluir que justiça é o alimento espiritual que todo cristão deveria ter. Façamos um paralelo, irmãos, em relação à nossa fome e sede física. Não resistimos muito tempo sem a água, sem o alimento. Mas infelizmente existem cristãos, irmãos, ateus, que não possuem mais fome nem sede da justiça de Deus. E qual é a recompensa, pastor, dos que possuem ambições espirituais? Fale comigo assim, crescer espiritualmente. Diga, crescer espiritualmente. Bem-aventurado, irmão, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles vão crescer espiritualmente. Outra bem-aventurança, viva uma vida de compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Segundo o pastor Russell Shedd, um dos maiores intérpretes da Bíblia, misericórdia é uma qualidade divina pela qual a compaixão nos afeta de modo suficiente e profundo para nos fazer procurar aliviar o sofrimento do próximo. Misericórdia é isso. É compaixão ativa por aqueles que sofrem. É também a disposição de oferecer perdão àqueles que podem ou não merecê-lo. Isso é misericórdia. Misericórdia, querido, é exatamente isso. É aquele sentimento profundo, sabe, suficientemente profundo, para poder então aliviar o sofrimento do próximo. É ajudar o próximo na prática, para aliviar. Talvez você não resolva o problema dele, talvez você não solucione o problema dele, mas você vai aliviar a dor dele. Misericórdia, diga misericórdia. Que recompensa dos que possuem uma vida de compaixão, pastor? Eles recebem cuidado. Recebem cuidado. A outra bem-aventurança, busque intensamente a santidade. Olha aqui Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, pois, e como ter uma vida de santidade? Pastor, é preciso algumas posturas. Temor de Deus, fazer o seu exame pessoal, arrependimento, consagração. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas vocês que são cristãos, vocês sabem disso. E Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. As pessoas hoje, irmãos, pecam com tanta naturalidade dentro da igreja que eu digo que estão na família do Senhor, que pecar se tornou uma coisa natural. E ai de nós, se falarmos alguma coisa. Você está me julgando? A igreja não tem amor? Ai de nós. Ninguém pode falar mais nada hoje. Que se falar alguma coisa,
eu vou processar você. Não é verdade? Não se pode falar. É uma coisa assustadora hoje, irmão. Hoje em dia a igreja, quando ela fala de santidade, há um silêncio sepulcral. Quando se fala em pecado, então misericórdia. Não é verdade, irmãos? Será por quê? Porque a Bíblia diz que só são felizes de fato, irmãos, os puros de coração, pois eles verão a Deus. E quem é puro de coração, irmão, não tem prazer numa vida que não seja de santidade. Amém? Ele só tem alegria, felicidade, quando ele está vivendo uma vida de santidade. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus continua dizendo, olha, a felicidade. E olha que Salomão no início, eu li aqui, Salomão disse assim, olha, no fim de tudo é o seguinte, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é praticar. Aí Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Seja um agente da paz. Ser pacificador é o que, pastor? Na visão de Jesus é promover a paz, o bem-estar e a harmonia. Isso é ser um pacificador. E qual é a recompensa dos que promovem a paz, pastor? Eles vão experimentar a filiação divina. Promover a paz. Gente, seja um agente da paz. Procure ser esse agente, para que aonde há a guerra, aquela situação adversa, você chegue ali como um pacificador, para harmonizar, para gerar um bem-estar, em nome de Jesus. Aleluia. E por fim, irmãos, ofereça um testemunho de impacto. Os versículos 10 e 12 do capítulo 5 de Mateus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, justiça de Deus, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, pela causa de quem, irmãos? Os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vocês serão bem-aventurados. Eu não sei se eu continuo lendo. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, quando a gente for insultado, perseguido e levantado todo tipo de calúnia contra nós, irmãos, por causa de quem? Por causa de Jesus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, causa de quem, irmãos? Causa de Jesus, sermos insultados, perseguidos, caluniados. Alegrem-se e regozijem-se. Um testemunho de impacto sempre causará duas reações, atração ou repulsão. O seu testemunho como crente em Cristo Jesus, ou vai atrair pessoas, ou vai expulsar pessoas, vai fazer com que pessoas se afastem de você. Você entende por que amigos que você tinha antes de ser cristão em Cristo, eles se afastaram de você? E outros que você testemunha, você atraiu para Jesus? O seu testemunho vai impactar a vida das pessoas. Pessoas vão ser atraídas e outras vão se afastar de você, por causa do seu testemunho. Jesus disse, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado, olha só esse texto, irmãos, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. O que Jesus quis dizer com isso, pastor? Que se você amar mais a Jesus do que seus irmãos, sua mãe,
seu pai, seus filhos, seus bens materiais, por causa dele e do evangelho dele, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. Irmãos, pais, filhos, campos, tudo, nessa vida e na futura, a vida eterna. Quer o que agora? E o que será, pastor? Qual a recompensa dele? Ser recompensado. Jesus está falando da recompensa. Da recompensa. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Você sabe o que deseja para você? Não é apenas a felicidade. Você tem que desejar uma vida com propósito de glorificar e impactar pessoas. Uma vida comprometida em trazer seu reino, o reino de Deus à terra. Então eu quero convidar você, querido, a ter as seguintes atitudes a partir dessa série de mensagens. Reavalie sua vida. Você tem que se portar e mostrar que você não é um cristão de nome. Você tem que se portar não como e mostrar que não é um cristão que só vem à igreja e participa e que pertence a uma igreja. Que você não é apenas um cristão que cumpre algumas obrigações, mas você é muito mais que isso. Você é um cristão verdadeiro, um cristão que carrega o nome de Jesus e que renuncia a si mesmo para seguir a Jesus Cristo, e que ama a Ele mais do que a qualquer um outro. Entregue sempre todas as áreas da sua vida a Deus. Permita que o Espírito Santo que está dentro de você leve você para uma profundidade espiritual. Contagie outras pessoas com a felicidade de Cristo que está em você. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Salmo 16:11 diz: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. É a presença dele. Sejam felizes. Sejam muito felizes. Sejam sumamente felizes. Fazendo exatamente o que Cristo pediu para que vocês fizessem. Em nome de Jesus.